Influencer Vitória Castro é condenada a 1 ano e 6 meses de prisão em regime aberto por falsa acusação de estupro contra o ex-BBB Antônio Rafasque. Só que essa pena de prisão foi substituída por serviços comunitários e multa. Uma falsa acusação aí de abuso sexual. Essa história tem há muito tempo. Essa daí é a famosa gótica rabuda que o pessoal fala, né, na internet. Não sei, não conheço não. Ó a cara da menina. Que essa aí é quase famosa. Annabelle. Não parece a Annabelle? Não. Parece sim, é só pintar o cabelo. Eu não vou falar da Ela parece a Annabelle, cara. É. Enfim. Esse caso é muito antigo, porque a acusação é de quando ela foi num cruzeiro. Essa menina, ela é famosa desde o Tumblr. Ela é famosa há muito tempo. Eu nunca tinha visto, só vi por causa desse caso aí. E aí a acusação foi feita de quando eles estavam em um cruzeiro, só que isso foi em 2000 e sei lá quando. Não entendi se o desfecho foi só agora, aparentemente foi. Não, é que ela acusou ele depois de ele aparecer no BBB. Não, ele já era ex-BBB. Não, então. Por isso que ele tava no cruzeiro. Junto com os famosos. Não foi isso? Foi isso? E aí ela alegou que eles ficaram sozinhos dentro de um quarto e tudo aconteceu. Ela fez um vídeo na época, eu lembro. Fez. E aí eu tinha lido esse texto que o juiz... O que o juiz falou. E aparentemente o problema foi ela continuar com essa alegação, inclusive gravar esse vídeo, mesmo já tendo tido a decisão judicial, né? Tipo, eu vou recorrer, mas e aí? Você não pode gravar acusando o cara se a justiça já falou que não teve provas do caso. E aí ela foi condenada. Então não é necessariamente por causa de uma falsa acusação. Foi porque ela acusou, a justiça negou, e aí ela fez um vídeo. Eu não sei se ela esperou ou se ela fez ao mesmo tempo. E aí, como não teve provas, até onde eu li as notícias, não teve provas de que isso aconteceu. Ela não conseguiu provar. Mas já pensou, se ele é condenado, ele pega 12 anos. Sim. Que é pena de estupro. Né? Não é nem, homicídio é 8, a gente sabe. Aí ele pega 12, se ele cumprir 1/3 da pena, pelo menos 4, como é réu primário, talvez ele saia com 1/3 da pena e use tornozeleira. Mas aí o cara teria que usar a tornozeleira em casa. Mas, contudo, porém, entretanto, ela pegou 1 ano e meio, que foi convertido no quê? Serviços comunitários. Mas tem que dar graças a Deus que ela foi condenada, porque, por exemplo, a Nájila que fez uma falsa acusação, ela saiu totalmente ilesa. Então, aí no caso da Nájila, foi o MP que arquivou. Então. Saiu ilesa. E ela fez, e o Brasil inteiro sabe que ela fez uma falsa acusação. Aqui, ó, só pra eu não passar nenhuma informação errada num caso desse, né? O caso teve início em 2019, que foi quando ela gravou e postou no YouTube um vídeo que acusava esse cara de estupro durante uma viagem de cruzeiro. Aí teve toda a repercussão, tanto que eu lembro desse caso, por isso que eu estranhei que só apareceu essa notícia agora. Aí, no entanto, após a análise judicial, o tribunal concluiu que a acusação era infundada e se tratava de crime de calúnia. É isso daí. Outras matérias que eu vi que se aprofundaram um pouquinho mais disseram que eles não conseguiram provar, que ela não conseguiu provar na época que isso aconteceu. Porque é o que eu falo, quem tem que provar é quem acusa, né? Se a pessoa não conseguir provar, não tem como condenar. Só com base no relato da suposta vítima, não tem como condenar ninguém, porque pessoas mentem, né? Então, é isso aí. E aí a punição dela foi agravada porque foi praticado em meio digital, né? Então ela expôs o cara, teve um dano à reputação, tudo mais. Porque quando vem essa acusação em público, né, essa acusação é feita e vai pra mídia, a pessoa já é meio que condenada pelo tribunal ali popular, né? O caso, então, foi, digamos, teve um agravante e mesmo assim deu 1 ano e meio só. Então, eu não consigo entender uma coisa. Vamos pensar. Ô Giovanni, esse celular é seu? Se eu pegar esse celular, roubei o celular, certo? Certo. Tem dúvidas que isso é um roubo? Não. Tá. Só um exemplo. Aí a menina tá no cruzeiro, transa com um cara e denuncia ele por estupro. Como assim? Não dá pra você errar. Ou você foi estuprado ou você não foi. Não tem como ter dúvidas de um negócio se foi estupro ou não.
Aí a menina faz uma denúncia, a justiça diz que não. Aí ela continua fazendo a denúncia e joga na internet. Porque a menina tem muita certeza. Sim. Você entendeu? Não tem como você... Não, tipo assim, eu me enganei. Não dá pra você se enganar. Dá pra você, tipo... Eu errei em pensar que... Não, pô. Ou foi ou não foi. Então, um negócio que é muito objetivo. Sim. O cara te jogou no quarto, te trancou à força e tudo mais. Ou não foi. É que hoje em dia elas falam o seguinte: eu estava bêbada. Não é o caso dela. Pelo que eu entendi, não foi isso que ela falou. Eu estava bêbada, ele se aproveitou da situação e eu me arrependi. Aí acusa de abuso. Você aproveitou como? Transou com a menina bêbada. Transou com a menina bêbada. Tá. O Brasil tem um erro muito grande. Porque nos Estados Unidos a gente sabe que é perjúrio, né? Então, assim, você chega lá nos Estados Unidos, o cara... A primeira coisa que o juiz te pergunta, se você é inocente ou é culpado. Uhum. Ou, no caso de uma denunciação como essa, se você vai jurar lá sobre a Bíblia e tudo mais, você sabe que se você mentir, você pega 5 anos de cadeia. O réu, né? Qualquer um. Não, qualquer pessoa. Testemunha não pode mentir. Aqui no Brasil também não. Testemunha, só. Não. Vamos supor que você pode mentir sua inocência. Se você for réu, se você estiver sendo acusado, você pode mentir porque você não é obrigado a gerar provas contra você mesmo. Sim, mas você é o... eu sou Aí inocente. você pode mentir. Eu sou inocente. Não, eu fui abusada. Você tá mentindo. Você tá mentindo. E aí você tá incriminando outra pessoa. Exato. Isso eu acho errado também. Então, aí a pessoa... Não, eu fui abusada. Ela pode mentir pra justiça e não dá em nada. Se ela não tivesse feito o vídeo, não tinha dado nada. Aqui, ó. Agora eu achei a notícia que eu tinha lido Mas falsa antes. acusação é crime, só que é um crime com uma pena bem pequenininha, né? E foi, Serviços comunitários. Foi substituído para... Eles chamam de serviços à comunidade e pagamento de 30 dias multa. É isso que tá escrito aqui. 30 dias de serviço comunitário? Eu acho que é. Cara, nem um ano? Meu Deus do céu. É isso que quer dizer, 30 dias multa? Eu não entendi esse termo. 30 dias. A multa dela é 30 dias de serviço comunitário. Não entendi também. O cara lá do Flamengo deu um beijo numa repórter. Beijo no rosto, tá? E foi preso. Ele foi preso? Foi preso. Caraca. Mas tá certo dele. O cara assediou a repórter ao vivo. Então. Pô. Ele que se foda. Mas não converteram o cara pra 30 dias de serviço comunitário. Mas aí o cara tá cometendo um assédio ao vivo. Vai converter como? Mas é crime do mesmo jeito. Eu tô dizendo que a comparação das penas. Né? Então, o Brasil tem uns negócios muito loucos, velho. Não, 2 pesos muito Eu acho que bizarros. a falsa acusação deveria aumentar essa pena, porque tá tendo muitos casos de falsa acusação. E uma falsa acusação você destrói a vida da pessoa. O Márcio Smelling, ele nunca mais vai ser visto como ator. Ele sempre vai ser visto como o cara que assediou a Dani Calabresa. Ainda que ele prove que seja mentira. Ainda que ele consiga provar, ainda que ele seja absolvido pela justiça, que ele ainda não foi, né? Ele é réu. Então, assim, você destrói pra sempre a imagem de uma pessoa com uma falsa acusação. Então, é um crime muito sério. Deveria ter uma pena mais dura. E no caso da Nájila, eu vi alguém falando assim, eu não tenho nem certeza se foi a juíza que tomou a decisão de arquivar o caso da falsa denúncia, né? Porque isso pode inibir outras vítimas de relatarem o abuso. Gente, então quer dizer, o cara pode ficar com a reputação manchada para que outras vítimas não se sintam acanhadas de fazer a denúncia. Então, mas como eu falei, denúncia de abuso é um negócio muito objetivo. Não dá pra você se confundir se você foi abusado ou não. Exato. Mas é essa a teoria, entendeu? O seu carro é de que cor? É preto ou é branco? Eu não sei. Não tenho certeza. Ou deixo pra justiça. Que história é essa? Não, se a menina falar, não tenho certeza e não sei o quê, e tava sóbria, porque não foi. Aqui na... Porque você vai ter certeza se você foi obrigada ou não. Então, se você ficou meio assim... Então, esse cara deu muita sorte, velho. Muita sorte. Ele deu muita sorte. Eu achei que ele ia se ferrar, esse cara aí, quando veio a denúncia. Aqui na notícia diz que o inquérito foi aberto, só que aí foi arquivado por falta de provas e mesmo assim ela voltou a republicar o conteúdo falando sobre ele e tudo mais. E aí ele processou. E aí a justiça entendeu que houve calúnia. E aí tem aqui a decisão do tribunal. Não se pode admitir, portanto, como exercício regular de direito a conduta de quem, inconformado com a decisão judicial, utiliza-se das redes sociais e outros meios de comunicação para imputar a prática de crime a terceiro. É isso aí. O Saulo Pôncio também, que foi acusado, né? Eu não sei como que tá o processo dele.
Nossa, eu nem lembro do que era isso. É. Era caso de dele. estupro também. Sério? É, ele foi Credo. acusado de estupro. Só que parece que ele teve um parecer favorável na justiça, O se caso conseguir dele é qual? pesquisar. Uma menina, o Saulo Pôncio, ele é um cara completamente infiel que vive se metendo em rascada. É tipo um Neymar da vida, sabe como que é? Que vive se enfiando em festa, larga a esposa grávida em casa. Caramba, Aí- tá seguindo os passos certinho. Certinho, igual, Nunca ouvi idêntico. falar desse cara, velho. E aí, você nunca ouviu da Não. Gabi Brandt? Ah, Esse tá, daí agora eu sei. É de Pô, férias mas com ex. mas essa menina aí, eu vou te contar, hein. Ah, mas- De problema ela, hein. Mas ela não traiu, né? Quem traiu foi ele. A única Não. coisa que ela fez foi que, no de férias com ex, enquanto ela tinha uma relação sexual, ela tirou a coberta de cima. E, inclusive, ela mesma falou que o pai dela assistiu. Tranquilíssimo. Eu preferia a morte. Mas tudo bem. Isso, velho. Botou até o pai no meio da história. Gente, eu sei porque que minha... Não deveria falar nada. Mas tudo bem. Agora eu quero ouvir, pode contar. Não, Essa é eu isso. conheço. Ela ficou conhecida com o de férias com ex, que acho que foi a primeira ou a segunda temporada que ela participou. Que aí ela ficou com aquele Gui Araújo, que de alguma forma também acabou se envolvendo ali no caso, em outro caso. Bom, deixa eu ficar quieta. Ex da Anitta. Gui Araújo depois se envolveu com a Anitta. E aí a Gabi Brandt ficou famosa, conheceu o Saulo Pôncio, engravidou e casou. Só que esse cara, ele tinha uma banda, né? Era uma banda 44K, uma coisa assim. E ele viajava bastante. E aí viviam falando, olha, o cara te chifrou. O cara te chifrou. E eles eram bem conhecidos, assim, nas redes sociais. Tá. E ela não acreditava. Até o dia que filmaram ele com a mão na bunda de uma menina e colocaram nas redes. Você lembra disso? Nossa, eu acho que eu lembro. Então, ele Era uma viajou festa, pra não um era? show, aí teve uma festa depois do show, aí filmaram ele com a mão na bunda da menina, filmaram ele saindo caminhando com a menina pela cidade, Meu Deus. no dia seguinte de manhã, então quer dizer, passaram a noite juntos. Teve também, antes disso, um vídeo dele indo pra uma pousada, ele e o amigo dele com 2 meninas, Uhum. mas nessa ocasião ela acabou acreditando nele, porque ele falou, não fiz nada. E ela tem 3 filhos desse cara. E esse cara agora foi acusado de estupro. Porque ele vivia em festa e tal, e aí ele teria abusado da menina em uma dessas festas. Só que parece que eu não tenho certeza como que está esse caso na justiça. Deixa eu ver como que está aqui. É o que eu já falei várias vezes. Se Essa tivesse em turma casa, né? tá sempre metida em algum inferninho. Nunca tá fazendo coisa que presta. Aí tá... Não, teve um caso, a gente sofrendo vai até essas trazer. coisas aí. Hoje a Deus doutora me Graciele vem hoje aqui pra Ah. comentar sobre alguns casos, né? Ela é advogada do Daniel Alves. Sério? Tá, ela chegou da Espanha, vai falar sobre isso. E aí, um dos casos que ela atendeu também é de um cara, que o cara era líder de um movimento da igreja, Uhum. Bola de Neve. Acho que é Barracão. Não sei agora o nome exatamente, acho que é Barracão o nome. O nome do cara é Vitor, o nome dele eu sei. Esse Vitor, ele teve relação sexual com 3 meninas. Só que, tipo, elas não sabiam. Uma não sabia da outra, entendeu? Mas assim, ao longo de algum tempo. Não foi assim as 3, não, uma semana, não. Negócio assim. Ficou com uma, saiu fora, aí teve uma outra, não sei o que, beleza. Tá. 3 meninas, as 3 denunciaram ele como estupro. As 3. Caraca. Mas porque Quando- elas Quando descobriram? elas descobriram. Meu, esse cara foi preso. Credo. Ele foi preso e todo mundo noticiou na época. Todos os... Onde foi isso? Na Espanha também? Ou Não, foi aqui no Brasil. Esse Vitor foi aqui no Brasil. Nossa. Só que aí quando ele saiu e conseguiu provar a inocência, ninguém falou nada. É, ninguém quer saber depois. E né? aí ele tá indignado. Fala assim, ninguém quer saber a verdade. Porque assim, uma coisa é o cara... Pô, ele tava lá com meninas também, todas maiores de idade. Uhum. Não tinha acusação nenhuma, assim, de desenvolvimento com menor de idade, bebida, nada disso. Uhum. Ele conseguiu provar que todas foram lá consensualmente e depois ele provou que elas meio que coordenaram a narrativa, entendeu? Combinação de falas pra denunciar o cara. É. Isso é muito bizarro na Mano, internet. 3 denunciaram. 3 de uma Nossa. vez só. Botaram o cara na cadeia. Porque, igual esse caso, tipo, isso é velho e eu lembro disso porque gerou uma puta repercussão horrível. Sim. E todo mundo ficou, nossa, que horror. Essa menina era mais famosa, eu acho, do que ela tá agora. Enfim, tava em alta. E aí depois você vê que quando é comprovado que a pessoa não fez nada, tipo, já era. Ninguém quer saber. Até porque não dá engajamento, não gera ódio. O que engaja as pessoas é o ódio. Então ninguém quer saber que o cara era inocente ou não.
Exatamente. Esse caso teria acontecido em 2020, mas ela denunciou apenas em 2022, em meio a uma polêmica que o Saulo e a Gabi Brandt estavam enfiados. Eles vivem em polêmica, né? Sim. E aí a justiça arquivou o caso. E a promotoria argumentou que não tem provas, não tem uma testemunha ocular, não tem prova, não tem nada. Ela denunciou 2 anos depois do suposto ocorrido, então está arquivado. E aí, claro que vão falar que é porque ele é rico, etc, etc, porque ele é de fato o menino que nasceu ali no... Não nasceu no berço de ouro, mas depois o pai dele fez, acho que uma fábrica de cigarro e eles ficaram ricos e tudo. É, eles têm dinheiro. Eles têm bastante dinheiro. E ela fez essa acusação, mas foi arquivado. É isso. É isso que temos. Antônio Rafasti. É, Deu sorte, hein, cara? Esse aí deu sorte. Esse deu sorte. Geralmente ninguém quer saber, não.